Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos mais uma semana a Bolsa na Cabeça, quarta-feira na InfoMoney TV. Meu nome é Bo Williams, sou analista da Clear Corretora. E toda quarta-feira, nesse horário, a gente faz mais uma apresentação sobre o assunto eu acho mais importante de todos os assuntos pertinentes para investidores e traders, né? São diversos. Mas acontece que o ser humano tem uma questão muito importante, na verdade, qual a palavra? Somos inibidos pela nossa própria cabeça, nossas crenças, pensamentos, atitudes e comportamentos para fazer a coisa certa no mercado financeiro, principalmente para os traders que estão sempre entrando e saindo do mercado várias vezes por dia ou por semana. Tem várias questões psicológicas que precisam ser conhecidos e dominados para ter êxito no mercado. Então a gente fala sobre isso todo quarta-feira aqui, né, na InfoMoney TV. Também você pode assistir a todos os episódios, estão gravados online e estão disponíveis no YouTube, no canal da InfoMoney e o outro canal especificamente para esse programa chamado A Bolsa na Cabeça. Então entra no YouTube, pesquisa A Bolsa na Cabeça, você vai ver mais ou menos uns 23, 24 episódios gravados de 45 minutos mais ou menos cada um, e diversos tópicos e também diversos, como é que fala? Guest speakers, como é que fala isso? Convidados, né? Para falar sobre o assunto, vários investidores e traders fortes, experientes. Outras perspectivas, mas basicamente é a mesma coisa, né? Estamos de ponta cabeça, nascemos de ponta cabeça com a matemática do mercado e precisamos alinhar, reprogramar nossas cabeças para seguir o que é correto para ganhar dinheiro no longo prazo. Recentemente a gente tem falado muito sobre crenças sobre preço, crenças sobre o mercado, crenças sobre notícias. Hoje nós vamos continuar falando sobre crenças operacionais, porque tem várias questões importantes nesse aspecto. Nós podemos entender muito bem gerenciamento de risco, podemos entender muito bem psicologia do mercado, podemos entender como ler um gráfico, e depois tem todas as questões de operar corretamente com as ferramentas, com os questionamentos, com as dúvidas. Tem muitos desafios na execução dos trades. Então, hoje vamos falar, no primeiro episódio, eu acho que vai demorar talvez uns 2 episódios falando sobre crenças operacionais. Lembrando que nessa apresentação, o que é uma crença desfuncional está escrito em vermelho. E está escrito em verde uma maneira mais saudável para pensar, reformular essas crenças operacionais. Então, acho que a gente pode já ir para os slides aí, Lucas. Crenças operacionais, isso é uma aula prática baseada em a minha própria experiência, 25 anos no mercado. Primeira coisa que eu quero falar é que eu escuto muito também, o oposto disso, ninguém se quebra colocando dinheiro no banco. Lembrando que esse aqui está escrito em letras vermelhas, então é um desfuncional, isso é desfuncional, né? Ninguém se quebra colocando dinheiro no banco. Eu vou te dizer que isso é justamente como uma das razões que a maioria quebra, né? Por quê? Porque cotar o trade positivo prematuramente danifica a média de ganho e expectativa positiva do sistema operacional. Quer dizer, se você... Voltando para mim agora, Lucas. A gente tem um grande problema, o ser humano em geral, né, quando entra no mercado começa a ganhar. Aí começa a sentir aquela ansiedade. O que eu faço agora com o trade? Tira da mesa, deixa rolar, deixa andar. A grande maioria já tira da mesa quando está ganhando um pouquinho.
isso para satisfazer várias questões psicológicas também disfuncionais. Acertei o trade, né? O trade foi na minha direção. Você quer realizar aquele dinheiro logo, para sentir que está mais seguro, para sentir que você agiu corretamente, que você venceu, que você ganhou. Várias sensações, né, positivas no curtíssimo prazo. Mas esses não são sensações, emoções que ajudam a gente a ganhar dinheiro no longo prazo. O Kahneman e Tversky mostraram que quem ganha não quer assumir mais risco, mesmo com grande possibilidade de ganhar mais, ainda mais. Então, quando o mercado está em forte tendência e nós entramos na direção da tendência, o mercado começa a andar em nosso favor. Qual é o nosso primeiro sentimento? Bom, ganhamos, vamos tirar da mesa. Aí você ganha um pouquinho e fica satisfeito. Só que isso causa uma média de ganho pequena. E lembrando que na matemática do mercado, a gente sempre tem que medir quantos trades nós ganhamos e, na média, quanto ganhamos naquele trade positivo. Também medimos quantos trades nós perdemos e, na média, quanto nós perdemos. É sempre importante perder pouco, utilizar o stop sem alavancar, com o tamanho de posição correto e risco de capital correto. Então, sempre nós vamos perder pouco. Mas também, para vencer no longo prazo, como nós perdemos mais trades do que ganhamos, nós temos que ter um fator de relação risco-retorno de 3 vezes ou mais. Quer dizer, quando ganho, eu preciso ganhar 3 vezes mais do que quando perco. E quando você tira o trade, logo no início, você danifica a média de ganho e seu trade system vira estatisticamente inviável. Então, quando as pessoas falam, ninguém se quebra tirando dinheiro do mercado e colocando no banco, eu discordo plenamente, porque é uma das maneiras, um dos pecados capitais para o trader e investidor é cortar o trade vencedor antes da hora e danificar a média de ganho. Tá? Então, quando você entra na direção da tendência, acredite na tendência. Vamos ver para onde ele vai, vamos acreditar. A tendência de alta vai para a lua, a tendência de baixa vai para zero. Fica com ele, vai ajustando o stop. Mas vamos continuar acreditando sempre e ver se a gente consegue ganhar muito quando ganha. Isso é importante, é necessário. Voltando para os slides, Lucas. Então, quem opera mais, ganha mais. É? Não, a gente tem um grande debate, voltando para mim agora, tem um grande debate, assim, sempre no mercado, porque você tem um tempo gráfico para todo mundo, para todos os estilos operacionais, para todas as personalidades, e todo mundo consegue encaixar o que eles acham que é melhor estilo operacional. Por exemplo, você tem tape reading, o scalper, um trader que entra logo e sai logo depois, faz vários trades durante o dia. Essa pessoa, quando ele é qualificado, quando ele realmente é um vencedor, ele tem oportunidade o dia inteiro para ganhar dinheiro. Isso sem dúvida. Só que essas pessoas são raras, né? A gente tem a nossa equipe da Clear, né? O Neto, o Igor. Então, eles têm aula todos os dias online mostrando como fazer tape reading de uma maneira eficaz. Só que eles também têm 20 anos de experiência executando o seu trade system num ambiente muito forte, muito rápido. Não dá para duvidar, não pode esperar, né? Não pode hesitar. Você tem que saber o que está fazendo e fazer corretamente o dia inteiro. Dificílimo isso. A grande maioria não tem capacidade de fazer isso. Mas é possível, né? É possível. Nesse caso, quem é qualificado, quem sabe operar, nesse ambiente de tape reading, normalmente quem opera mais, ganha mais nesse ambiente. Okay? Mas no ambiente de nós mortais, seguidores de tendência, day traders, swing traders, a situação é totalmente diferente.
situação matemática é diferente. Voltando para os slides agora, Lucas. Então, quem opera mais ganha mais? Por meu estilo operacional, não. Porque as melhores condições técnicas são raras. A gente identifica raramente uma condição técnica muito bonita de início de tendência e a retomada da tendência. Quando nós operamos nessas condições, aí eu concordo, a gente deveria operar cada vez que aparece essa condição. Aí sim, ganha mais dinheiro. Mas o problema é que essas condições técnicas são raras e não aparecem toda hora. E nós estamos sempre procurando uma razão para entrar no mercado e fazer um trade. Só que a grande maioria das oportunidades tira o nosso dinheiro, não entrega dinheiro para a gente. Então, tem que ter muito cuidado, quem é seguidor de tendência, quem é o day trader, swing trader, para alinhar os fractais Phi-Cube, para dar realmente as condições técnicas mais interessantes. Essas são raras. Você precisa um rastreador, ou você precisa esperar o seu papel de interesse e entrar nessas condições. Tá? Então, quem opera as melhores condições técnicas ganha no longo prazo. Né? Ganha no longo prazo. Não é quem opera mais, quem opera as melhores condições técnicas. Outra coisa, a gente pode não operar, é uma forma de operar. Volto para mim agora, Lucas. Quando você não está nem operando, porque você identificou que as condições técnicas não são favoráveis, tá, no meio de uma consolidação, e aí não tem força, não tem direção, etc. E você corretamente identifica isso e decide, eu não vou operar. Eu não sou capaz. Eu, Bo Williams, eu não sou capaz de entrar no mundo de tape reading e fazer dinheiro consistentemente. Então, quando eu não tenho condições técnicas favoráveis, quando o mercado está sem tendência, está em consolidação, está sem força, ou está sem relação risco-retorno, não há nada para fazer. Então, isso também é uma forma de operar, porque é uma decisão. Seu trade system deveria mostrar isso para você. E quando você não tem um trade para fazer, não é para fazer nada. Então, não operar também é operar. Com o sentido de preservar capital, de não perder seu dinheiro em condições técnicas desfavoráveis. Então, isso é muito importante mesmo. Lembrar que quem opera mais ganha mais, não. Normalmente quem opera mais, quem não é qualificado ainda, quem ainda não desenvolveu as condições, as habilidades psicológicas e matemáticas e também ganhou experiência prática operando mesmo, a grande maioria, se operar mais, você vai perder mais. Se operar mais, você perder mais rapidamente. Então, isso que a gente quer evitar, né? Não faz sentido e não é bom para ninguém. Você entrar no mercado e perder mais e mais rapidamente. Não é bom para você, nem para sua família, não é bom para o Brasil, não é bom para a corretora, mas certamente não é bom para você e sua família. Então, entendam, operar no mercado financeiro é difícil. Você tem que estar preparado emocionalmente, psicologicamente, tecnicamente, operacionalmente. E requer tempo, requer bastante estudo, bastante treino. Então, cautela, né? Voltando para os slides. Eu não vejo muito agora esse papo de buy and hold. Buy and hold é uma estratégia de que você compra um papel e fica com ele para o resto da sua vida. Porque as pessoas que pregam isso recomendam esses investimentos de longo prazo. Eles têm razão quando o mercado está em tendência fortemente no gráfico mensal, por exemplo, gráfico semanal, gráfico mensal. Só que quem faz buy and hold, quando o mercado está no bear market ou está em tendência de baixa, acaba perdendo muito dinheiro ou, pelo menos, perdendo muito valor do seu patrimônio
porque comprou lá no alto, fica segurando, enquanto o valor do papel cai. E às vezes pode ser mortal isso, né? Então tem que ter muito cuidado com buy and hold. E por isso acho que você tem que saber também como ler um gráfico simples para entender se o mercado está em tendência de baixa ou em tendência de alta. Então buy and hold funciona em condições de forte tendência do gráfico mensal. Eu espero que a gente entre agora numa forte tendência de alta no gráfico mensal. Ele tem 4, 5 anos de correção. Tinha uma linda onda de 2002 para 2008. E se continuar, e se pegar uma onda 3 agora, mais para frente, 2017 para 2020, por ali, podemos ter, assim, várias coisas bonitas. Aí sim, buy and hold vai ser interessante. Mas por enquanto não está. Acho que o início de voltar para o buy and hold pode estar começando a aparecer tecnicamente. Bom, aqui algo muito interessante, essa crença em vermelho aqui, um gráfico é influenciado pelo outro, né? Voltando para mim agora, Lucas, olha só. Quantas pessoas durante o dia, durante a sala, ao vivo, no pregão, eles colocam um gráfico do mini índice e colocam um gráfico do S&P 500 e ficam olhando o S&P 500 para depois operar o mini índice. E aí eles constroem um sistema crença que nós estamos mandados aqui no Brasil pelo S&P lá fora. Então, se a gente quer saber realmente quem está mandando, a gente tem que olhar no S&P. E aí, isso é verdade em alguns dias e outros dias é falso. Então, isso chama-se ambiguidade. Às vezes, o índice e o S&P andam juntos. E às vezes eles não andam juntos. E a gente não pode ter ambiguidade em nosso trade system. A gente tem que ter comportamento, pensamento, execução consistente. Então, um dia a gente não pode pensar, hoje ele vai andar com o S&P. E amanhã falar, não, hoje ele não vai andar com o S&P, vai fazer o oposto. Aí você está criando o seu próprio caos, né? Não vai saber qual é a escolha para fazer hoje. Hoje eu escolho operar com o S&P ou contra o S&P. Então, sabe que você vai operar o índice, o gráfico do mini índice, ele tem tudo que você precisa para operar. Ele tem o preço dele, ele tem os candles dele, você coloca seus indicadores para ver, ele tem a volatilidade dele, o volume dele, você consegue ver se está em tendência ou consolidação, em qual direção. Você vê tudo em um gráfico só. Então, por que você quer injetar um variável ambíguo que poderia certamente te enganar no dia que você escolha erroneamente? Não é para escolher nada, não é para achar nada. É para executar o seu trade system mecânico conforme as regras rígidas. E aí, vamos operando, né? Então, um gráfico influencia outro? Às vezes sim, às vezes não. Essa ambiguidade não pode ser presente em nosso trade system. Outro exemplo, petróleo. Eu quero operar Petrobras ou as opções da Petrobras. Então, abre um gráfico de petróleo. Legal. Se o petróleo subir, Petrobras vai subir. Se o petróleo cair, Petrobras vai cair. Às vezes sim e às vezes não. Então, mais um exemplo. Isso é ambiguidade. Você não pode ter isso no seu trade system. Você não pode achar. Você não pode jogar moeda e hoje decidir, eu vou operar Petrobras na direção do petróleo. Ou, não, hoje você é o oposto. Não pode. Então, eu acho errado isso. Eu falo para todos os meus alunos, eu não olho lá fora para operar aqui dentro o índice. Eu não olho petróleo para operar Petrobras. Eu não olho nenhum outro gráfico para operar o gráfico que eu estou olhando.
Porque eu só preciso aquele gráfico que eu estou olhando para tomar as minhas decisões, para ver relação risco-retorno, direção, força, tendência, consolidação. Só preciso daquele gráfico. Né? E nunca ninguém vai me convencer. Eu escuto todos os dias, Bo, se você olhasse o S&P, você ia operar muito melhor. E eu estou dizendo que não. Porque o dia que o S&P faz o oposto que eu estou fazendo aqui, eu vou levar assim, um prejuízo muito forte. Né? Então, não quero nem saber. Um gráfico não influencia o outro gráfico. E ambiguidade não pode ser presente em nossa mente ou nosso trade system. Ok. Voltando para os slides aí. Tá? Eu já falei tudo isso. O mercado brasileiro acompanha S&P 500? Não. Um bom trade system elimina correlações ambíguas. Né? E tudo que eu preciso para analisar a direção, força, risco, alvo, está presente no ativo atual. Ok, próximo. Isso é muito forte, né? Isso é muito interessante. Porque você entra na internet, você vai pesquisar assim, várias corretoras, por exemplo, oferecendo serviço para boletar. E aí se percebe que tem alavancagem presente, que você pode operar 10 mil reais do mini contrato com R$1.000 só na sua conta. Pô, que legal, voltando para mim. Gente, alavancagem é particularmente para quem não está preparado para operar, alavancagem é a maneira mais rápida de se quebrar. Já é difícil ganhar dinheiro no mercado com o tamanho de posição correta. Imagina se você arrisca 2, 3, 4, 5, 10 vezes mais do que deveria. Primeiro trade que vai errado, você vai perder tudo. Então, alavancagem não é uma maneira de ficar rico rápido. Aliás, o mercado não deixa isso acontecer. Você não pode ficar rico rapidamente no mercado e achar que isso é como o mercado funciona. De vez em quando, um evento isolado, você poderia ganhar muito dinheiro em uma operação, 2 operações. Depois vai ter 100 operações estatísticas, né, que poderia devolver tudo aquele bonito, assim, ímpar que você ganhou. Então, o mercado não deixa a gente ganhar facilmente dinheiro no mercado. E você não pode arriscar seu dinheiro com alavancagem e acreditar que isso é a chave de ficar rico logo. É a chave dos outros operadores qualificados, vencedores, de ficarem ricos com seu dinheiro. Tá? Entenda isso. Nunca alavancar, a menos que você esteja... Eu não estou falando para vocês que já são traders, investidores de sucesso. Continua fazendo o que vocês estão fazendo, o que está dando certo. Estou falando para o principiante, iniciante, ou aquele que já está no mercado um tempo, mas não consegue, está frustrado porque não consegue um bom resultado. Está falando para essa pessoa também. Você sabe, quando você alavanca, tudo vai pela janela. Não somente do ponto de vista estatística, matemática, de alavancar e arriscar demais, mas sua psicologia, né, quer dizer, sua cabeça também vai pela janela. Porque quando você alavanca, você fica nervoso, você não consegue raciocinar e não consegue seguir seu trade system. E isso abre a porta para vários outros erros capitais, né, depois. Então, alavancagem, não. Próximo slide. Micos, opções e futuros são mais lucrativos. Voltando para mim, Lucas. Por que as pessoas acham que micos e opções têm chance, e futuros também, e Forex até, tem chance de a gente ficar rico mais rápido? É porque todos são alavancados, né? Todos são alavancados. Se tem um mico abaixo de R$1, tem uma razão que esse papel está abaixo de R$1. E as pessoas pensam erroneamente. Eles pensam o seguinte:
Se eu tiver um papel ou uma opção de 20 centavos e ele subir 1 centavo só, eu vou ganhar 5%. 5% em um dia, que maravilha! Mas se ele cair de 20 centavos para 19 centavos, você perde 5%. E a probabilidade no mercado sempre você vai perder mais do que você ganhar. E cara, não escuta ninguém dizer que eles têm um trade system que ganha a maioria do tempo. Ninguém tem um trade system que ganha mais do que 50% do tempo no longo prazo. Isso não existe. Normalmente 40, 45% você consegue. É um super trade system. Mas ganhar mais do que 50% dos trades no longo prazo, isso não existe. Ganhar 60%, 70%, 80% não existe. Tá? Alguém está tentando te vender uma mentira, né? Isso é picaretagem. Não escuta isso. Então, quando você acha eu vou operar mico, porque é mico com pouco movimento de preço dá grandes porcentagens de ganho. Você está esquecendo também que dá grandes porcentagens de perda. Quando você pega uma opção abaixo de R$1, por exemplo, se ele cair 10 centavos, você perde 10% do seu capital. Se ele subir 10 centavos, você ganha 10% do capital aplicado ali. Mas isso nunca vai ser mais do que 50%. Você não pode operar mico e opção fora do dinheiro, achando que pouco movimento de preço vai te dar muito grana. Você tem que pensar no oposto. A gente precisa operar grandes movimentos de preço para ganhar uma porcentagem justa em cima de nosso capital. Totalmente oposto do que muitas pessoas acham, né? Então, quer jogar bingo ou você quer operar? Quer jogar bingo? Você pode fazer uma operação. Bom, deixa eu esclarecer um pouquinho aqui. Para quem não sabe o que ele está fazendo, entra no mercado de opções, entra no mercado de micos e até futuros e certamente Forex, onde a alavancagem é muito, muito, muito alta, está simplesmente pedindo para perder seu dinheiro. Se você é vencedor e sabe operar, aí é outro papo, porque você consegue entrar em condições técnicas, o início de condições técnicas interessantes, com pouco capital, com relação ao risco-retorno de 5, 10, 15 vezes. E aí, um trade vira uma maravilha. Você precisa ter a capacidade de identificar essas oportunidades individuais e calcular o tamanho de posição correta. Tem por exemplo, um exemplo que o Fernando Góes ensina no curso dele de opções. Tem como combinar opções de compra e de venda, fazer trava, por exemplo, onde o risco é sempre muito pequeno e ele considera isso simplesmente um custo operacional. Se não der certo a operação, você perde, mas sempre perde pouco. E se der certo, você tem chance de ganhar muito. Isso é uma exceção. Dá para fazer isso, mas eu não estou falando de alavancagem, né? Então você tem que estudar, tem que entender bem como funciona esse tipo de operação. Existe, dá para fazer. Aliás, ele já acertou vários esse ano até para ele e nossos clientes da Clear. Mas só para quem sabe fazer, né? Próximo slide. Alavancagem aumenta os riscos financeiros e psicológicos, né? Matematicamente e psicologicamente abre a porta para fazer muito besteira. Operar posições menores e mudanças de preço maiores é mais seguro e rentável. Vamos tentar ganhar centavos, né? Vamos tentar ganhar um movimento justo, né? 10 pontos no dólar, 300 pontos no índice, 20 pontos na Petrobras ou Vale, etc. Tá? Mas com tamanho de posição correta, para entender que se a gente perder aquele trade, não estamos nem aí, não vai danificar nosso capital, não vai tirar a gente do jogo, a gente vai continuar com cabeça tranquila.
Operar posições menores e mudanças de preço maiores minimiza impacto emocional. Né? Eu posso ficar bem tranquilo quando perco pouco, sempre. Se eu abrir a possibilidade de perder muito em um único trade, aí a porta está aberta para perder a cabeça também. Né? Bom, voltando para mim rapidinho aqui, Lucas. Uma coisa que a gente ensina, uma coisa que o Góes escutou, eu não sei se foi o curso Bo Góes. Góes escutou, acho que foi 11º curso que a gente fez juntos. Que, perdão, um de nossos alunos falou, basicamente está dizendo o seguinte: pode ganhar um pouco, pode perder um pouco, pode ganhar muito, mas nunca pode perder muito. E é justamente isso. É justamente isso. Não pode nunca perder muito. Você vai controlar isso com o tamanho de posição correta, sem arriscar demais, e operar em condições técnicas favoráveis na direção da tendência e sempre colocando um stop para limitar a perda. A perda sempre tem que ser pequena, né? Ok, voltando para os slides agora. Então, uma coisa que a gente não pode nunca fazer é fazer média. O famoso martingale, né? As pessoas acham que se fizer média e o preço voltar só um pouquinho, eles vão recuperar todos os prejuízos mais rapidamente, né? Voltando para mim. Quando você faz média, quando você está comprado e o mercado está caindo, e aí você pensa, bom, caiu mais, está mais barato em relação do que eu paguei anteriormente. Se eu comprei um pouquinho mais caro lá atrás, imagina como eu quero comprar agora, com desconto. Então você compra mais. E quando o preço cai de novo, você pensa, pô, não estou satisfeito com o primeiro preço, nem o segundo preço que eu paguei. Está mais barato agora, eu acho que vai subir, eu compro mais. Aí você compra terceira vez. Aí você fica pensando, né, se o preço subir só um pouquinho, agora que o meu preço médio está aqui embaixo, se ele subir só um pouquinho, só um pouco, eu posso zerar a operação sem perda. Nem pensa mais em ganhar dinheiro, né? Você pensa, pô, cara, eu quero zerar meu prejuízo. Então, você não está pensando em operar corretamente, não está pensando em ganhar dinheiro, seguindo o Trade System, você está pensando em recuperar prejuízo, você está cada vez comprando na tendência de baixa, alavancando a sua posição. E quando acontece isso, sua cabeça vai para a lua, você não consegue ficar racional. Aí começa a fazer todas as besteiras que você tem direito, como todo ser humano, quando sai do lado operacional, racional do cérebro e entrar no lado intuitivo. Eu já bati muitas vezes na mesa sobre esse assunto. Nós nascemos de ponta cabeça em relação ao mercado. Então, tem que ficar racional e não pode nunca ficar emocional. Só que quando a gente faz média, a gente faz muitos erros capitais. Primeiro, está operando contra a tendência. Segundo, está alavancando. Terceiro, vai perder a sua cabeça. Pensar em recuperação em vez de operar corretamente. E isso abre a porta para uma meia dúzia, uma dúzia, quem sabe, 20, 30 outros vieses cognitivos, outras armadilhas entrarem na sua cabeça simplesmente para piorar a situação, né? Então, a gente faz média quando está ganhando. A gente não faz média quando está perdendo por todas essas razões. Já vi muitos gurus e vários assim maiores investidores do Brasil vendendo DVD de como fazer média. Bom, cara, não é sério, né? Não faça isso, viu, gente? Voltando para os slides.
Fazer média com perda é um pecado capital e seu trade system operacional não deveria permitir isso. Mas fazer média com ganhos é vantajosa. Você consegue, quando você está ganhando, apostar mais ainda, ver uma bola de neve de ganhos na direção da tendência, mas também requer gerenciamento de risco bem rígido. Você tem que tomar muito cuidado quando você começa a alavancar, mesmo na direção da tendência. Para quem não sabe fazer isso, também não recomendo, tá? Bom, voltando agora para outras crenças operacionais, quanto a gente está de tempo? Tem mais 10 minutos, vamos continuar, porque parece que vamos ter que fazer 2 sessões em relação desse papel, né, desse assunto. Ok. Voltando agora para os slides. A cotação do papel não reflete os fundamentos da empresa. Quer dizer, pô, cara, como é que é? Hoje X está em 3 centavos. Certamente ele vale mais do que isso. O mercado acha que ele vale 3 centavos e por isso ele está com aquele preço. Pô, como é que foi que a Hering saiu de R$2 e foi para R$50? Porque o mercado naquele momento achava que R$50 foi um preço justo. Mais uma evidência que nossos preços são baseados muitas vezes em emoção, né, em psicologia e não de fundamentos. Mas você não pode ficar pensando, né, que um gráfico que tem um preço e uma análise fundamental da empresa tem outro preço. Qual preço você vai decidir? O que você vai confiar? Voltando para mim, Fábio. Quando você tem uma divergência entre o valor de uma certa empresa, nos termos fundamentais, e o valor do gráfico, sempre eu dou prioridade para o gráfico, porque o preço sempre tem que passar pelo gráfico, e o preço naquele momento é o que o mercado acha que vale. Então, vamos supor que você tem uma empresa, vamos dar um exemplo dos bancos em 2002. Os bancos em 2002, todo fundamentalista disse, pô, o Bradesco vale 10 vezes mais do que o preço do mercado aqui. O preço do mercado naquela época era 4, 5 reais, se não me engano, alguma coisa assim. 2 reais, eu não me lembro, mas baixíssimo. E todo mundo falou, ó, esses bancos valem muito mais do que isso. Eventualmente, os bancos chegaram no seu valor fundamental e passou por uma super tendência de alta para chegar lá. Então, quando você tem realmente uma evidência de uma empresa cujo valor fundamental é muito diferente do que o gráfico, ainda o gráfico precisa ser respeitado. No caso dos bancos, eles entraram em tendência de alta, nítida, foram embora, subiram para 6 anos, superaram o seu valor fundamental, foi mais além ainda, né, disso, entrou na área de valorização psicológica, etc., nessa região, foram embora e depois devolveram tudo. Mas quero dizer o seguinte, não pode se convencer de continuar comprando um papel que tem um valor fundamental de 10 quando ele está em 50 centavos e caindo. Espera pelo menos o gráfico entrar em tendência de alta antes de ir atrás do seu sonho. Eu não sou fundamentalista, eu entendo todos os cálculos, eu entendo totalmente análise fundamentalista e também economia, mas pergunta para mim se eu considero isso nas minhas operações. Não. Eu só olho para o gráfico, relação risco-retorno, direção, risco-força. É muito mais simples assim. Eu não preciso fazer mestrado, eu não preciso ler assim, muitos livros, eu não preciso fazer um monte de cálculos. Eu preciso somente olhar para o gráfico, interpretar ele para fazer a operação, sim ou não. Agora, eu acho muito bom quando a gente consegue casar uma perspectiva fundamental com um bom gráfico. Aí sim, está mais confortável ainda. Né? Bom,
Voltando para os slides, crenças operacionais. A análise fundamentalista é uma ferramenta importante, mas o preço de ativo no momento é movido pelas expectativas dos participantes do mercado, tá? Tudo que precisa para analisar direção, força, risco e alvo estão presentes no gráfico do ativo atual. Isso para mim é, assim, tem prioridade sempre. Ok, outra questão polêmica, né? O livro de ofertas apresenta boa visibilidade para oportunidades lucrativas. Voltando para mim. Isso se você é um super leitor de tape reading e tem a habilidade e experiência para executar consistentemente nesse mundo de scalper. Aí sim, isso é possível. E nós temos 2 craques no nosso time que fazem isso todos os dias. Tem alunos também nas aulas deles fazendo dinheiro todos os dias. Mas isso não é a verdade para a maioria. Então, se você acha que você é capaz de sair do nada e entrar no mundo de tape reading e ganhar dinheiro, que nem o Igor faz, ou o Neto faz, pense 2 vezes. Eles estão bem afiados, décadas de experiência para ganhar esse nível de assertividade de ganhos que eles fazem, tá? Eu não estou dizendo que você não é capaz. Eu estou dizendo que você vai ter que trabalhar muito, vai ter que treinar muito, vai ter que errar muito, vai ter que sobreviver para realmente ganhar essas habilidades e sair eventualmente vencedor nesse mundo de scalper e de tape reading, tá? Agora, voltando para os slides, a grande maioria não tem essa capacidade e vai ter que adotar outro tipo de trade system, normalmente seguidor de tendência, tá? E o livro de ofertas apresenta a visibilidade de suporte e resistência instantânea, mas não serve para identificar alvos distantes associados com tendências fortes, né? A gente brinca, voltando para mim, a gente brinca muito com os scalpers. A gente brinca muito com os scalpers porque eles que leem em tempo real o que está acontecendo com a expectativa dos players e a gente dá para eles uns 20 minutos, 30 minutos antes, onde a gente acha que os players vão aparecer no livro de ofertas para brigar. Então é uma brincadeira que eles realmente têm visibilidade maravilhosa no mercado em tempo real e a gente, o seguidor de tendência, com o Ficube a gente consegue identificar aqueles pontos assim 30 minutos antes, 1 hora antes. Então somos os videntes dos scalpers, né? Os videntes dos tape readers, né? É possível sim identificar geometrias e potenciais pontos no gráfico onde as decisões vão ser tomadas, porque o preço tem uma estrutura, e essa estrutura tem uma geometria. Essa geometria é governada pelo FI e seus derivados, ou derivativos. E a gente consegue identificar no gráfico onde está um ponto que o mercado vai começar a decidir, é melhor vender aqui ou melhor comprar aqui. Dá para fazer isso. Aí a gente faz e os tape readers ficam olhando e falando, né? Cantando o mercado. Aí virou venda, no ponto que a gente não sabia se ia virar venda ou compra, mas sabia que o mercado ia tomar decisão. De repente, o Neto ou o Igor falam, é venda aqui, vendeu, stop ali. Então, interessante a combinação, né? Dos 2 estilos. Mas, realmente, eu acho que para a grande maioria, para não ter não ser assim sequestrado pela necessidade de ler o livro de ofertas cada segundo para 8 horas, que é muito cansativo, muito difícil. É difícil não errar nesse ambiente. E aí todo mundo, eu acho que a grande maioria então precisa aprender como ler o gráfico, fazer uma operação de day trade no gráfico de 4 minutos, no 15 minutos, ou swing trade no gráfico diário, e por isso o livro de ofertas não é tão eficaz como ferramenta. Ok? Voltando para os slides.
Deixa eu ver quantos slides tem para frente aqui. Bom, tem várias. Tem várias, né? Bom, então vamos falar sobre esse próximo aqui, aí vamos terminar a nossa apresentação hoje. Eu tenho a obrigação de acertar o trade. Eu tenho a obrigação de acertar o trade. Por quê? Porque eu sempre acertei tudo na minha vida. Tudo que eu fiz na minha vida, eu fiz com muito êxito. Então, trade não vai ser nada diferente, né? E aí, quero acertar todos. Aliás, nem vou fazer o trade se eu não tiver certeza que vai dar certo, né? Então, eu vou te deixar, quer dizer, vou te deixar com o último pensamento de hoje. Tá? Sua obrigação não é acertar todos os trades. Ninguém sabe o que o preço vai fazer no futuro. Só sabemos a condição técnica que ele está nesse momento, se isso representa uma boa oportunidade estatística ou não. Aí, sua obrigação é seguir seu trade system com disciplina e consistência. Isso é realmente sua obrigação, voltando para mim. Eu preciso enfatizar isso todos os dias na minha sala. Nós não sabemos o que o preço vai fazer, nós não somos videntes, não temos uma bola de cristal, não podemos jogar muito ênfase, ou pelo menos a medida de sucesso ou fracasso em algo que nós não controlamos, que justamente é o preço. O preço é caótico, ele faz o que ele bem entender, nós não controlamos ele, nunca vamos controlar ele. Só que ele tem comportamento simples, básico, ou ele está em tendência ou está em consolidação. Se estiver em tendência, vamos acreditar que a tendência vai continuar, simplesmente isso. E entrar no gráfico com relação risco-retorno favorável para ganhar. Se estopar, estopou. Quando está em consolidação, a gente não vai operar, porque não tem relação risco-retorno, tem falta de liquidez, tem vários fatores que acabam estopando a gente, violentando a gente. Quando está em tendência de baixa, é a mesma coisa. Vamos vender na direção da tendência. Cada vez que fizer um repique, a gente vende de novo, até acabar a tendência. Isso é simples, tá? Eu não preciso saber o que o preço vai fazer. Eu simplesmente vou acreditar que ele está fazendo e vai fazer o que ele já está fazendo atualmente. Acreditar no que eu vejo, que eu sei a verdade. Em vez de tentar adivinhar a reversão do seu comportamento, eu vou apostar na continuação do seu comportamento. E aí eu preciso ter um trade system que me fala como está o mercado, tendência ou não, direção, força, relação, risco-retorno, stop, alvo, tamanho de posição correta. E executar isso 100% com disciplina e consistência. Cada vez que aparece um trade, eu preciso fazer da maneira especificada pelas regras do meu trade system. E tudo isso eu que criei, eu que controlo. Então, assim que eu vou medir meu sucesso. Executei o trade system corretamente ou não. Nunca vou medir meu sucesso se eu acertei um trade individual ou acertei, a minha previsão do preço, tá? Isso não é uma medida de sucesso. Então, sua obrigação é executar seu trade system de expectativa positiva com consistência e disciplina. E não é fácil fazer isso. Por isso nós temos esse programa toda quarta-feira às 3:30 da tarde. Vá na nossa comunidade no Facebook, também na nossa comunidade no YouTube, e comece a fazer a sua lição de casa. Mais uma vez, gente, obrigado pela oportunidade. A semana que vem estarei de volta, né? Vou viajar em maio, mas a semana que vem estamos de volta aqui para falar de novo sobre a Bolsa na Cabeça. Grande abraço para vocês. Até a semana que vem.